E Felipe Luiz conta com um retorno importante. O Flamengo já deixou o Rio de Janeiro rumo à Argentina. Ele foi, digamos assim, guardado para ficar 100% ok e por isso não esteve. Fala, nação flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aqui os cortes, né, das últimas notícias do Flamengo, que entra em campo amanhã contra o Estudiantes. O Flamengo já está pronto, já está lá treinando, né? Hoje faz mais um treino e amanhã é a partida, né? E o Felipe Luiz vai ter a volta de Jorginho. Vamos ver, pessoal, um trechozinho aí do Sport Center. Vamos ver também aí aquele debate de sempre que a gente traz aqui, né? Do linha de passe para falar do Flamengo, beleza? Se você gostar do vídeo, já sabe, se inscreva no canal, deixa o like, que isso ajuda muita gente, pessoal. Se inscreva, pessoal, se inscreva para você receber a notificação e ativa o sininho, que aqui a gente só posta a verdade, aqui não tem mentira, aqui não tem balela, aqui é só notícia do Flamengo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Muito obrigado por já estar aqui conosco. Na Argentina, será que o rubro-negro chega a mais uma semifinal? Venceu o primeiro jogo e Felipe Luiz conta com um retorno importante. O Flamengo já deixou o Rio de Janeiro rumo à Argentina para o duelo decisivo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Estudiantes. O rubro-negro tem a vantagem, já que venceu a partida de ida no Maracanã por 2-1 naquela polêmica arbitragem de Andrés Rojas. O Flamengo teve um início arrasador, com 15 minutos já vencia por 2-0. Mas aí na segunda etapa teve a expulsão de Gonzalo Plata e o Estudiantes nos acréscimos conseguiu ali diminuir. Agora o rubro-negro conta com uma vantagem até de um empate para poder garantir vaga nas semifinais da competição continental. Para o jogo de volta, Felipe Luiz tem a novidade de Jorginho, o volante que vinha sendo desfalque nas últimas partidas com dores na coxa, foi relacionado, passou por aqui, vai viajar com a equipe rumo à Argentina e deve ficar à disposição para atuar no meio de campo ao lado do Saúl e também do Arrascaeta. O Flamengo que vinha oscilando muito na ausência do Jorginho. Na partida de ida no Maracanã contra o Estudiantes, o De La Cruz fez a função do volante ítalo-brasileiro e no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, o Alan jogou ali na posição, mas nenhum dos dois conseguiu dar o toque de refino do Jorginho, que encaixou muito bem nessa equipe do Flamengo. Eu falei que o Gonzalo Plata foi expulso na partida de ida contra o Estudiantes, mas o Flamengo conseguiu aí a liberação, a anulação do cartão vermelho do atacante equatoriano por conta do lance polêmico envolvendo o árbitro Andrés Rojas. Então o cartão vermelho do Plata foi oficialmente anulado pela Conmebol, que anunciou em nota oficial que o Gonzalo Plata está sim à disposição para essa partida de volta contra o Estudiantes. E antes desse duelo decisivo, o técnico Eduardo Domingues, do Estudiantes, alfinetou o rubro-negro e as reclamações quanto à arbitragem no primeiro jogo. Hablar de un montón de cosas porque estamos a un gol de diferencia para dar vuelta a la serie o para igualar la serie. Entonces, con todo el poderío que tienen, estamos a un gol. Y no sé, la verdad, vos me estás diciendo todo lo que están hablando. No tengo idea. Que hablen. Y van a hablar porque tienen todos los medios para hablar. Nosotros lo único que podemos hacer es focalizar en lo nuestro, ser fuertes como equipo, ir contra el rival y hacerlo de gran manera. Porque de buena manera por ahí no nos alcance, lo tenemos que hacer de gran manera y nos estamos preparando para hacerlo de gran manera porque tenemos confianza en nosotros. Se van a hablar siempre de los arbitrajes, se van a hablar un montón de cosas. Y si quieren ir a lo chiquitito, irán a lo chiquitito. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué querés que haga yo? Yo me focalizo en lo que puedo generar, en lo que puedo ejercer, en lo que queremos nosotros mostrarnos a nosotros con nuestra gente. Bom, para ele foi uma arbitragem absolutamente normal, nada aconteceu e passando confiança, né, para sua equipe, para sua enteada. Já havia pouca atenção nessa partida, né, Elton? Sim. Agora mais uma bobeirinha, um elemento a mais para cima do Flamengo nesta quinta-feira. Eu acho que entra pouco em campo se a gente classificar o Flamengo como um dos grandes favoritos ao título da Libertadores, mais um título na sua história, né? Vai ter que, obviamente, confirmar essa classificação no jogo da volta, porque poderia também, né, ter feito uma vantagem dos 2-1 do Palmeiras, é diferente dos 2-1 do Flamengo, né, que fez em casa, também abriu 2-0, acabou levando um gol, mas é um Flamengo que foi dominante nos primeiros 20 minutos e a gente viu a intensidade que essa equipe tem jogando na sua
melhor forma. Então é o grande favorito a se classificar. É claro que é uma cancha, né, difícil de jogar, né, de jogar no estádio do Estudiantes, mas ir com uma vantagem mínima num confronto de quarta de final da Libertadores é uma boa vantagem. E é um Flamengo que pode confirmar essa vantagem porque nos mata-matas tem jogado bem fora de casa. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético, a gente citou agora há pouco, nos pênaltis, mas venceu na Arena MRV por 1-0, acabou perdendo nos pênaltis. O Flamengo, por ter sido o segundo colocado no seu grupo, tem decidido fora de casa, né, os confrontos de Libertadores e tem conseguido classificação. E vai com uma vantagem boa. Favorito, com vantagem, tem tudo para confirmar. Mesmo com essa pressão que a gente sabe que vai acontecer. E vai acontecer, Edu. Pressão da arquibancada, pressão do banco de reservas adversário. A arbitragem vai ser pressionada também pelos dois times por conta do que aconteceu no Maracanã. Mas, no fim das contas, qualidade técnica ganha jogo. E o Flamengo tem de sobra para poder chegar à semifinal mais uma vez. E tem a volta do Jorginho, né? Depois de 4 jogos, que realmente é um Plata, a volta do Plata também. A volta do que não foi. Em La Plata teremos Plata. Bom, e no Inter, hein? Novidade do Flamengo é que o Jorginho pode jogar, dá aquele panorama total aí para esse jogo do Flamengo, que é amanhã. O Jorginho vai jogar, tudo indica, né? Porque, inclusive, já foi até disponibilizado aí, a entrevista dele lá para a imprensa, feita lá pelo pessoal da comunicação do Flamengo, falando do jogo. O Jorginho, tudo indica, vai jogar, né? Ele foi, digamos assim, guardado para ficar 100% ok e por isso não esteve em campo contra o Vasco, por exemplo, para poder jogar essa partida de amanhã, né? Aqui tá frio, né? Agora 9 graus, há pouco, quando começou o programa, 8 graus. Na hora do jogo, a temperatura deverá ser em torno de 8, 9 graus, pelo menos é a previsão, né? Depois, a máxima hoje aqui, um dia de muito sol, deve ser em torno dos 15, 16, lá para 2 horas da tarde até umas 4 da tarde. Mas na hora do jogo vai estar muito frio. A torcida do Estudiantes se mobilizando para fazer um movimento ao redor do estádio desde cedo, desde 5, 6 da tarde, jogo 9h30 da noite. O estádio ele é um estádio novo, é um estádio inaugurado em 2019. O Estudiantes demoliu seu antigo estádio em 2007, fechou em 2005, acabou de demolir em 2007 e só conseguiu terminar em 2019. Depois veio a pandemia, ficou muito tempo fechado e até conversei com alguns colegas daqui, pesquisei bastante isso. Não houve nesse estádio, né, no estádio Uno, que é o estádio atual do Estudiantes de La Plata, nenhum problema que envolva o time adversário, nada grave. Eu estou dizendo isso por conta do histórico, do que já aconteceu lá no passado, muitas confusões, a famosa Batalha de La Plata do Grêmio de 83. Nesse estádio até agora nada aconteceu, nada de grave, de jogador não ter condição, porque o estádio é inseguro. Não, nada disso aconteceu até hoje, o gramado é bom. Acho que o Flamengo vai ter uma condição boa de jogo dentro de uma atmosfera muito ruim para ele, é claro, né? Vai tentar mobilizar ao máximo a sua torcida Estudiante para fazer uma pressão. E o Racing ontem venceu do jeito do Racing, né? O goleiro Cambeses quase tomou um frango ali, uma defesa, não foi uma defesa fácil, mas deixou a bola escapar, salvou sobre a linha, ficou um pouquinho em cima da linha. Isso foi exaustivamente mostrado ontem. E fez um gol aí no final, faltando alguns minutos para o 7. E fez o gol aí no final, faltando alguns minutos para 7, 8 minutos para o final, fez o gol da vitória com o Solari e conseguiu a classificação. O Racing é um time assim, é um time que joga o campeonato de um jeito e o mata-mata, as Copas de outro. É outro time. Não tem muito conteúdo tático. O Gustavo Costas é um técnico extremamente limitado nesse aspecto, mas os caras lutam até o fim, não se entregam de jeito nenhum. O jogador entra em campo, luta e chora no final, é uma emoção, canta a música da torcida. Ontem foi uma loucura, né, no cilindro, e justamente com essa integração. Se o Flamengo passar pelos Estudiantes, é a mesma situação, acho que pior nesse aspecto, no aspecto ambiente. Se o Flamengo não passar pelos Estudiantes, enfrentar o Racing no Maracanã e não fizer um placar um pouco mais folgado, vai ter dificuldade. É muito mais time, mas vai enfrentar um adversário que vai lutar até o final. Como o Estudiantes vai fazer também, mas o Racing tem nessa característica algo mais importante do que qualquer outra coisa. É um time chuta de qualquer lugar. Então, 20 e poucas finalizações por jogo nesses confrontos assim, como quando atua em casa, muito lateral na área, é um jogo rústico, é um jogo, às vezes, até um pouco tosco, mas que está funcionando. Repara, na jogada você percebe, prepara, ajeita, bate pro gol.
abriu espaço, bate para o gol. Muito diferente do que o Flamengo faz, por exemplo, né, que chuta só quando está nas condições adequadas de temperatura e pressão. Mas uma repercussão enorme, a principal notícia aqui direto, porque há 28 anos o Racing não chegava numa semifinal, chegou em 97, aliás, quando foi eliminado pelo Sporting Cristal, que fez a final com o Cruzeiro foi campeão. Muito bem. Ô, Casão, você escreveu, né, sobre a classificação do Racing, dizendo que terá uma potencial encrenca para Flamengo ou Estudiantes, né? O histórico recente do Racing em jogos de mata-mata de Libertadores do Sul-Americana é isso, cara. Ganhou, foi esse ano, né? Ganhou do Botafogo as 2 partidas na Supercopa, na Recopa Sul-Americana. Né? Foi campeão da Sul-Americana amassando o Cruzeiro. Né? É um time que já deitou e rolou também no Corinthians, eliminou o Corinthians. Jogando bem. Eu concordo com o Mauro, que você não vê muita coisa tática, mas você vê muita intensidade, muita correria, muita agressividade, muito chute no gol. É um time ruim de se enfrentar. Eu tenho certeza que qualquer time prefere enfrentar um outro tipo de adversário, com outro tipo de jeito de jogar, do que este que o Racing joga. Não desiste nunca, vai pra cima, corre pra caramba, coloca intensidade, coloca agressividade o tempo todo, mesmo sem ter muitas jogadas técnicas. É um jogo que sufoca o adversário. Sufoca muito o adversário, qualquer um deles. Tanto que o Botafogo, né, apesar de o Texas já tinha desmontado, mas era o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E perdeu a Recopa pro Racing. E o Cruzeiro foi amassado pelo Racing na final. Ô, Danilo, eu quero que você fale 2 coisas. Primeiro, eu quero que você diga onde nós chegamos nesse momento. E segundo, sobre as dificuldades do Flamengo para encarar o Estudiantes amanhã. Aparentemente chegamos na audiência brutal. Chegamos na audiência brutal, senhora, coisa maravilhosa. Muito obrigado. Que loucura. Live mais assistida da internet de esportes, meu amigo. Muito bem. E a segunda pergunta era? Sobre as dificuldades que o Mauro já relatou um pouco, o clima e tal, e o Flamengo. Vai ter o Jorginho, que é uma ótima notícia. O Jorginho é uma grande notícia. Quando ele virou desfalque para o Flamengo, a notícia é que ele não tinha uma grande lesão, né? Era um edema. Eu até achei que seria muito mais rápida a recuperação dele. Demorou, mas se ele voltar hoje é grande notícia, porque ele faz muita diferença para o meio-campo, ainda mais num cenário em que o Alan não consegue jogar tão bem, e que o Pulgar está machucado ainda. Então é um reforço muito importante para o Flamengo, para jogar junto com o Saúl, eu imagino. Então dá uma experiência, dá cancha, como a gente diz, para o time, numa situação que eu tenho certeza que vai ser difícil. Eu não sei se vai ter pressão passando do ponto, violência, essas coisas, mas vai ter xingamento no caminho do ônibus, capaz que tenha foguetório na noite de hoje lá no hotel do Flamengo. Vai ter esse tipo de coisa, que a gente já viu na Libertadores várias vezes, pressão no estádio, e eu acho que o Estudiantes vai começar o jogo acreditando muito, empurrado muito pela sua torcida. Eu acho que se o Flamengo conseguir controlar esses 20 primeiros minutos, é a chave para o Flamengo ficar mais tranquilo no jogo. Para mim, os 20 primeiros minutos vão dizer o que vai acontecer. Se de repente o Flamengo conseguir fazer o 1-0, joga um balde de água no chope dos argentinos e segura bem a pressão. Agora, se nesse começo o Estudiantes conseguir dominar o jogo, vai ser complicado, especialmente pelo que o Estudiantes conseguiu fazer nos minutos finais aqui no Maracanã. Então eu acho que a volta do Jorginho é um bom sinal para isso, para tentar controlar esse jogo, controlar essa pressão e dar muita cancha para o time. Mauro, eu tenho dúvida sobre isso que o Danilo falou, porque na minha cabeça, esses times argentinos ou de outros lugares, quando eles são claramente mais fracos do que o brasileiro, como é o caso do Estudiantes, em vez da pressão inicial para tentar fazer o gol, é arrastar o jogo. Vai ficando no 0-0, vai ficando no 0-0, para mais na parte final, aí sim, tentar achar um gol. Eu sempre tenho a impressão que, mais ou menos como o Lanús fez ontem, suportou, a hora que deu, pimba, o Lanús estava com 1-0, né? Sim, só com 1-0, é diferente, claro. Mas assim, eu acho que não é um mau negócio para o Estudiantes ele levar o jogo para os pênaltis, por exemplo. Não. O que você acha, Mauro? Eu acho que essa é a estratégia inicial do Eduardo Domingues, ganhar por um gol, pelo menos, e levar para os pênaltis.
Eu não acredito que ele entre pensando que vai ganhar por mais de um gol. E ganhar o jogo. Ganhar o jogo. Se for possível, fazer mais um gol, vamos para mais um gol. Mas vencer o jogo. Não vai me surpreender também se a estratégia for essa. Ao invés de pressionar no começo, esperar para crescer durante o jogo. Porque para os Estudiantes, evidentemente, a não ser que o Flamengo faça um jogo muito ruim. Ter a bola para poder pressionar vai ser difícil. Talvez seja mais interessante, sabendo que o Flamengo vai querer a bola e deve ter mais a posse, tentar manter o jogo num nível, digamos assim, que ele não tenha a perda absoluta do controle, digamos. Eu não tenho a bola, mas não estou sendo tão ameaçado, estou aqui organizado, e aos poucos tentar chegar ao gol. Mais ou menos como aconteceu no Maracanã. Ele foi totalmente dominado no primeiro tempo, sobreviveu porque só tomou 2 gols, quando o Flamengo comete seu grave erro de não ter aproveitado aquele domínio para ampliar o placar. E no segundo tempo, aos poucos, vai entrando no jogo. Aos poucos ele vai conseguindo mudar um pouco esse cenário, até pelo desgaste do adversário. Então é possível também que, enquanto está no 0-0, o Estudiantes está vivo, ele está na briga. E essas equipes maduras fazem isso, nesse tipo de competição. Entendem que não precisa resolver em 15, 20 minutos. Aquela ideia é muito brasileiro isso, né? Não, tem que pressionar no começo. Então o jogo tem 90 minutos. Você tem que fazer um gol em 90 minutos e não tomar nenhum. Então a preocupação inicial é não tomar nenhum diante de um adversário que é poderoso, que mostrou seu poderio no jogo passado, né? O Flamengo fez um gol com 15 segundos. Então eu imagino que o Estudiantes tome muito cuidado e talvez nem pressione tanto assim de saída. Talvez ele leve o jogo para, num outro estágio, chegar à vitória. O Flamengo foi eliminado já várias vezes aqui na América do Sul nos últimos anos, em jogos assim. Na fase de grupos em 2017, né, para o São Lourenço, exatamente assim. O jogo estava indo tranquilo, e tudo. O São Lourenço virou o placar nos minutos finais, né, quando empatou já na reta final do jogo. A torcida cresceu, o jogo estava até tranquilo para o Flamengo e virou 2-1. Aí o Atlético Paranaense fez um gol lá na Universidade Católica, o Flamengo foi eliminado, foi para a Sul-Americana, né? E teve as eliminações recentes que são assim, roteiro muito parecido com dessa vez. O adversário com tantos títulos ou mais que o Flamengo na Libertadores, aí eu falo do Olímpia 2023 e do Peñarol no ano passado, né? Primeiro jogo o Flamengo não resolve, ganha do Olímpia de 1-0 e perde para o Peñarol em casa por 1-0, e contra o Olímpia ainda amplia para 2-0 agregado, porque abre o placar em Assunção e toma 3 gols de cabeça, negócio horroroso. E no ano passado não foi capaz de marcar um gol sequer no Peñarol, que se agarrou no 0-0, porque tinha vencido no Rio. Exatamente nessa linha. E mais, a classificação dos Estudiantes contra o Cerro Porteño na fase anterior, nas oitavas, como foi? Ganhou fora de casa por 1-0, um pênalti para mim até inexistente, marcado pelo juiz de amanhã, inclusive, né, o Piero Massa, o chileno. E no jogo seguinte, em casa, abraçou o empate sem gols. Foi até o final do 0-0. Praticamente não atacou. Foi levando 0-0, 0-0, 0-0. O Cerro Porteño muito limitado, pouco criou, se classificou e fez a festa. Muito bem, quem não vai poder ficar muito, não, veja bem, o gol vai sair, tarará, o Casagrande, é o São Paulo. Então, torcedor flamenguista, graças a Deus, né, Jorginho embarca com o Flamengo, né, para jogo contra os Estudiantes. Vamos ver aqui os relacionados, né, para esse jogo. E cara, o Jorginho é muito essencial para o Flamengo, cara. E principalmente nesse jogo, porque é um jogo que vai demandar muita experiência. Muita experiência, muito sangue frio. Tem que ter sangue de barata, porque os caras vão vir para cima e o Flamengo vai ter que ter cabeça para saber administrar, né? E o Flamengo já pode contar com o Jorginho, né? Para esse duelo de amanhã, confronto válido pelas quartas de final da Libertadores. O volante está recuperado de um edema na coxa esquerda. O Alexandro também viajou, com ele entrando no ônibus ali, né? Lá no ônibus viu ali. E a presença do ítalo brasileiro, né? Jorginho, na viagem, não garante sua presença em campo ainda, né? Contra os argentinos, porque o Flamengo seguirá de lá para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians no domingo. Outro jogo dificílimo pelo Brasileirão, mas o Corinthians não tem mais pretensão nenhuma no campeonato, tá ali meio de tabela. E primeiro turno o Flamengo amassou o Corinthians, foi um chocolate, foi 4-0, foi 4-1. E até a última segunda-feira, né? Ele ainda não estava reintegrado ao grupo, mas eu acho que ele joga, viu? Se ele não fosse jogar, também tá ali dentro do ônibus ali, foi pra passar a experiência pra galera, mas independente, tomara que ele jogue, né?
o problema muscular, né? Tirou o Jorginho dos últimos 4 jogos do Flamengo. Ele não entra em campo desde a goleada de 8-0 sobre o Vitória, né? Que aconteceu há quase um mês antes da data FIFA para se classificar para as semifinais da Libertadores. O Flamengo precisa de um empate, pessoal, contra o Estudiantes de La Plata. O rubro-negro venceu o jogo de ida por 2-1 no Maracanã, né? Em partida por aquela arbitragem desastrosa, né? Mas a gente sabe como é, né? E o Renato Gaúcho aí pediu demissão do vice aí, né? O vice Fluminense. E o Flamengo já está na Argentina, como vocês já sabem, né? Só dar uma atualizada aqui, né? Já trouxe aqui ontem meia-noite, madrugada aí. O Flamengo já está na Argentina para decidir a sua vida pela Libertadores. A delegação, né, flamenguista chegou a Buenos Aires, né, na noite desta terça-feira e seguiu direto para o hotel que fica afastado da região urbana, né, da capital, já no meio do caminho para La Plata, onde o time enfrenta o Estudiantes na quinta-feira, amanhã, né, às 9h30 da noite, no estádio José Luiz, né, valendo uma vaga para as semifinais. O Jorginho, né, como já sabe aí, ele deu entrevista para a Flamengo TV também, né? Vamos ver o que ele falou. Ele falou o seguinte: a gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Eu senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso. Então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo, né? E a gente está muito confiante para esse jogo. Vai ser muito difícil fora, mas estamos confiantes no que viemos aí, né, fazendo, e a nossa equipe temos que continuar assim, acreditando, independentemente de onde seja o jogo, impor nosso futebol que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque obviamente queremos ir para ganhar. E te viu também, né, pessoal, a situação aí que o Mauro Souza falou sobre o Racing, né, que vai ser o próximo aí adversário do Flamengo ou do Estudiantes, né? Claro que vai ser do Flamengo. Eu acredito nessa vitória do Flamengo amanhã, pessoal. Acredito bastante. É um time melhor, assim, um time mais qualificado, mas a gente também tem que respeitar o adversário, né? Eles também estão treinando, estão se preparando. E como o Mauro César falou, é jogar sem pataquada, né? Chegar lá, fazer o que tem que ser feito, fazer gol de barriga, gol de cabeça, gol do que for possível, né? Só não pode chegar lá e ficar perdendo gols como perdeu no primeiro jogo, né? Da parte de letra, porque tem que levar a sério. A Libertadores é um campeonato sério, é um campeonato que classifica para o Mundial, onde o Flamengo ganhou muito dinheiro nesse Mundial de Clubes. É muito bom ganhar para, de repente, estar, né, no Mundial de Clubes de novo. Não sei se precisa ganhar ou se chegar nas semifinais para se classificar para o Mundial. Então é importante, né? E para esse Mundial, porque é muita grana que entra. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, né, ganhou muita grana. E qual foi o time brasileiro também? Botafogo também ganharam muita grana nesse Mundial, né? 3 carioca e um paulista. Então, eu acho muito importante, né, pensar também a longo prazo, não pensar só no hoje. Claro, ganhar amanhã e dar por cima é complicado, que já tem que voltar para São Paulo para enfrentar o Corinthians, que também não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. E vai estar cansado, né? Mas, infelizmente, a vida de jogador é isso, né, pessoal? E como o Mauro César falou, e como o Casagrande falou, o Flamengo Martins mas tem que mostrar dentro de campo, não só em análises jornalísticas, beleza? Então, espero que o Mengão faça o seu jogo, como o Jorginho falou aí, né, na sua fala, como fazer seu jogo, toque de bola. O Flamengo não pode ir na pilha do Estudiantes, porque o jogo dele vai ser aquele jogo deles, né? Chutar de fora da área, de querer fazer. Eles não vão conseguir dar pressão, porque o Flamengo joga fora de casa do mesmo jeito, tocando a bola. O Flamengo tem que ser um pouco mais rápido na transição, porque o Flamengo não está acostumado a jogar em contra-ataque. Não está acostumado a jogar em contra-ataque, então não dá para querer mudar agora. Não dá para mudar agora de última hora. Vamos jogar no contra-ataque. Não tem como, não vai encaixar. Não vai ter tempo para isso. Então tem que fazer o seu jogo e saber que vai ser uma batalha, né? Um ambiente hostil, difícil, mas o Flamengo é Flamengo. O Flamengo tem que ser Flamengo dentro ou fora do Maracanã. E pelo amor de Deus, Pedro, que seja quem for que jogue no ataque,
faz gol de cabeça, se arrastando no chão, de carrinho, gol de mão, como maratona. O importante é ser gol, né? Vamos parar com esse preciosismo e jogar de forma humilde e objetiva, beleza? Essa é a minha opinião, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Se inscreva no canal, deixa o like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo. Se cuida aí.